Alô, queridos irmãos, que começa o nosso programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Estamos nessa noite reunidos em um só propósito, em adorar a Deus, em glorificar a Ele. Porém, não há ninguém mais que possa ser tão adorado como o nosso Deus, né? O Deus que criou o universo, que criou eu e você, meu irmão, minha irmã. E Ele é digno, né, de toda a honra e toda a glória. E nesta noite, nesse programa, é dedicado a Ele, né? Porque santo é Ele, poderoso é Ele. E esse programa está acontecendo pela graça e misericórdia de Deus e por cada um de vocês que está conectado conosco, né? Neste programa, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada, que Deus te fortaleça. E que com este programa desta noite, que você venha aprender algo da parte de Deus, né? Porque quem sou eu para te ensinar alguma coisa? Um falho, pecador, cheio de defeito, né? Então somente Ele pode nos ensinar, somente Ele pode nos mostrar o caminho, porque perfeito, santo e fiel é Ele. Nós somos todos pecadores, todos falhos, né? Então devemos aprender de Deus, porém Ele é humilde de coração para nos ensinar. Então Deus é o melhor para que nós podemos ter uma vida ampla, ter uma vida justa, né? E Deus, Ele é fiel. Nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, independente da sua religião, independente da sua crença. Coloque Deus em primeiro lugar, porque Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Você já se perguntou por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim a essa terra? Então, nós viemos aqui para poder adorar, para poder reconhecer a grandeza, o bem feito de Deus, para nós aprendermos cada dia mais com Ele. Para isso que nós estamos nessa terra, né, pessoal? Então que Deus te abençoe desde já. E nós temos uma palavra aqui em Isaías, né? Isaías capítulo 41, versículo 10, né? Então, com essa palavra nós podemos aumentar na nossa fé nessa noite. Então diz assim, Isaías 41, 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ó, palavra maravilhosa, uma palavra de ânimo, uma palavra de visão nessa noite, né? Então, meu irmão e minha irmã, aqui a palavra diz que nós não devemos temer a nada, porque Deus, Ele é conosco, né? E Ele nos sustenta com a destra dele, né? Então, se Deus fala que Ele nos sustenta, para que ter medo, né? Das tribulações, né? Das lutas. Então, o dever nosso, em vez de colocarmos, né, a nossa força nos problemas, vamos colocar a nossa força em Deus. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, você tem essa oportunidade de estar se firmando com Deus, de estar fazendo uma aliança com Ele, né? Então eu vim aqui ser usado por Deus para nós aprender um ensinamento de vida e não um ensinamento de religião. Porque religião, qualquer pessoa tem religião, independente da sua religião, mas qualquer pessoa tem a religião. Então nós viemos aqui para ter um aprendizado de vida, para nós colocar em prática, né? Aquilo que aprendemos sobre a palavra de Deus. Então Deus nessa noite Ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus, né? E eu te fortaleço e te ajudo. Então Deus Ele fala: eu te fortaleço e eu te ajudo. Então no momento da sua fraqueza, quem você tem que buscar? Quem você tem que adorar? É Deus, cara, não tem outro. Você deve olhar para o céu e falar assim: Senhor, nessa luta, nessa peleja que eu tenho passado, me fortalece. Me dá, meu Deus, a confiança para que eu não venha temer nada neste mundo, meu Pai. Então você deve estar conectado no céu, conectado com Deus, porque a palavra de Deus fala que tudo aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Então nessa noite que você esteja ligado, meu irmão e minha irmã, você tem que estar ligado com Deus, você tem que estar conectado com Deus, porque tem gente que é muita luta, é muito problema, muita dificuldade, e ele está desligado, está pensando só aqui na terra, está vendo com o olho somente daqui da terra. Então não pode vencer, então é impossível.
mas quando eu olho para o céu, mas quando eu olho para Deus, cara, e eu vejo essa palavra, não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, te fortaleço e te ajudo, e além de tudo Ele nos sustenta, cara. Então Deus, Ele nos sustenta, então não tenha medo de nada. Quando você se voltar para Deus, então quando a gente está somente neste mundo, que a gente não olha para Deus, então nós estamos só. Mas quando nós olhamos para Deus, nós já não estamos mais só. Porque Deus, Ele vê tudo. Deus, Ele conhece tudo. Então Deus, Ele dá o livramento antes de acontecer qualquer coisa. Deus te dá o livramento. Deus me dá o livramento, porque Ele conhece tudo. Então quando nós amanhece o nosso dia, o que nós temos que fazer? Coloca a nossa vida na mão de Deus. Nós temos que sempre agradecer a Deus por tudo, pelas coisas boas que passamos, pelas coisas ruins que passamos, por tudo nós devemos dar graça a Deus. Porém Ele conhece tudo, porque talvez aquilo que achamos que é ruim é livramento de Deus em nossas vidas. Então Deus, nessa noite, Ele quer que você seja fortalecido. Ele quer que você tenha visão. Então você que não está enxergando saída, você que está com medo, você que está abatido pela doença, talvez pelos problemas familiares, pelas dívidas, você que está endividado. Então, com essa palavra, meu irmão, com essa palavra, minha irmã, você vai vencer, você vai confiar. Então Deus vai fazer você vencer. E nessa noite, não há obstáculo, não há ninguém que possa impedir de você pegar essa palavra e colocar em prática, de você pegar essa palavra e colocar ela para funcionar na sua vida. Então não temas, porque eu sou contigo, não te assombro, porque eu sou teu Deus. Então Deus é que está falando, Ele é seu Deus, Ele é a sua força, Ele é a sua esperança. O que pode fazer os seus adversários, os seus credores com você, se Deus é contigo, meu irmão? Se Deus é contigo, minha irmã, não adianta ficar desesperado. Você que talvez está passando por uma grande tribulação aí, já está sem força alguma, mas Deus fala para você nessa noite: eu te fortaleço e te ajudo. E você que está aí passando por um problema aí financeiro, que não está dando conta mais, Ele ainda fala mais: eu te sustento com a minha destra fiel. Então Deus é que sustenta o povo dele. Deus é que alimenta. Porque quando eu estou bem comigo mesmo, tudo vai bem. Mas quando eu estou mal comigo, tudo vai mal. Então os olhos são a luz do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo estará iluminado. Mas se os olhos for mal, todo o corpo estará em grande treva. Em grande treva estará o corpo, na verdade. Então nessa noite, que você se alegre, que você levante a sua cabeça, que você possa glorificar a Deus por ter uma oportunidade de estar pisado nessa terra. Ah, mas é só luta, mas é só problema, mas é só dificuldade. Mas se não tiver luta, se não tiver dificuldade, é sinal que você não está vivo, é sinal que você não está aqui na terra. Então, é através das lutas, é através da peleja, é através da perseguição que nós usamos a nossa fé em Deus, que nós colocamos em prática a palavra de Deus. Porque o vencedor não é aquele que ganha, o vencedor é aquele que luta. Então o que luta é vencedor. Não é sempre só o que ganha que é vencedor, mas o que luta sempre, esse sim é vencedor. E o que luta, ele sabe que ele pode vencer, que ele pode perder, mas ele foi lá e lutou. Então, assim nós devemos estar na presença de Deus, lutando todos os dias, confiando na palavra dele, acreditando nele. E assim nós viveremos uma vida melhor a cada dia. Então, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe nessa noite, que Ele te fortaleça nessa noite, que aquilo que está encoberto, que venha, ser esclarecido, que Deus venha te dar uma ideia, que Deus venha abrir sua mente, o seu entendimento, para que você possa estar vivendo uma vida melhor a cada dia. Mas não esquece, não temas, porque Ele é contigo.
Não te assombres, porque Ele é seu Deus. Então não tem medo, não tem depressão, não tem nada que possa vencer a Deus. Não fique com medo do diabo, porque o diabo, ele não tem a chave do inferno, quem tem é Deus. Então, se você estiver do lado de Deus, jamais você vai para o inferno. Jamais você vai ser jogado no inferno. De maneira alguma, se estiver do lado de Deus, pode vir 50 adversários, 50 demônios, que falar que você vai para o inferno, mas você está do lado de Deus. Então com Deus é você ter a verdade, a sinceridade diante de Deus. Não é você ser perfeito, não. É você ter a sinceridade diante de Deus. Você reconhecer a grandeza de Deus. Então devemos reconhecer a grandeza de Deus. Nós nascemos aqui, nós viemos aqui a essa terra, na verdade, para reconhecer a grandeza de Deus. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, então nós passamos a ter visão, nós passamos a enxergar. Porque quando Deus me coloca nessa terra, quando Deus coloca você nessa terra, Ele sabe que ia ter luta, Ele sabe que ia ter perseguição, Ele sabe que ia ter pecado, Ele sabe que ia ter desafios. Senão lá na frente, lá quando no Adão, lá no jardim do Éden, com Adão e Eva, Deus já tinha acabado com tudo, mas Ele não acabou. E Ele sabia que Adão e Eva não obedeceu o que Ele falou. E comeu do fruto do conhecimento. Então Deus sabia que eu e você ia viver nessa terra pecando, ia viver errando, ia viver lutando cada dia. Então o que importa não é se você é um santarrão, não é se você é o mais certinho, não. O que importa é se você reconhece a grandeza de Deus, se você reconhece o poder de Deus, se você reconhece a bondade de Deus. Então é isso que importa, porque o nosso Deus não é um Deus carrasco, não é um Deus mau, Ele é um Deus justo. Isso sim, Ele é justo, mas Ele não é carrasco, Ele não é mau, Ele é justo. Então Deus é justo. Não esqueça, pessoal, Deus é justo. Deus, Ele trabalha com a justiça. E Deus me conhece por dentro, e Deus conhece você por dentro também. Não fique tentando dar explicação para o homem, que é besteira. Perca tempo, porque não vai te compreender, não te compreende. Então a palavra fala que Deus, Ele esquadrinha o coração. Então Deus vê o coração. O homem faz os pensamentos. Então o homem pensa o que ele quer. Mas Deus olha por dentro. Deus olha por dentro de você. Então muita gente tenta enganar Deus, ou se enganar a si próprio, né? Vivendo uma vida que não é dele, mas para agradar terceiros. Então nunca que quando você for servir a Deus, não faça isso, pessoal. Não fica tentando agradar terceiros para poder ser bem visto. Seja uma pessoa sincera diante de Deus. Porque como que uma pessoa pode ser tratada de alguma doença se ela não reconhecer que está doente? Então é necessário que nós reconhecemos que estamos doentes e precisamos de tratamento para poder ficarmos curados. Então assim acontece na vida de cada um que se aproxima de Deus. Tem que reconhecer, falar, pô, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou cheio de defeito, eu preciso de melhorar, eu preciso de ser uma pessoa melhor, eu preciso de tratar melhor o meu próximo, o meu irmão, você entendeu? Eu tenho que aprender mais, eu tenho que me desvencilhar mais deste mundo e se aproximar mais de Deus e tal. E assim você vai aprendendo a cada dia, porque o dia que você estiver perfeito nessa terra, você não estará aqui. Porque nessa terra não tem perfeição. O único perfeito aqui é Deus. Mas o resto, não existe perfeição nessa terra. Porque o dia que você estiver perfeito, Deus não vai deixar você nessa terra. Então, por isso que nessa noite, Deus, Ele quer que você olhe somente para Ele. Esqueça os julgamentos, esqueça as pedradas, esqueça tudo. Só escuta a palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus, e eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Então deixe falar o que tiver de falar, deixe julgar o que tiver de julgar, deixe falar que você vai para o inferno, deixe falar que você não agrada a Deus, deixe falar o que quiser. O que importa é você e Deus, é a sua conexão com Deus, é você fazer o bem. Isso que importa. Então que você nessa noite, meu irmão, que você nessa noite, minha irmã, tenha visão.
Então Deus é liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando alguém te apresenta Deus e cobra que você deve temência a Ele, que você tem que ser temente àquela pessoa, então ela não te ensinou a verdade. Porque a verdade está na nossa consciência. Porque fazer o bem não é só dentro da igreja. Fazer o bem não é só para os irmãos da igreja. Fazer o bem não é só para o pastor. Fazer o bem é para todos. Fazer o bem a todo ser humano, a toda criatura. Então devemos fazer o bem, independente de quem seja, se é irmão de igreja, se não é. Não deseja o mal para ninguém. Não tenta, né? Porque talvez tenha alguém que pense diferente de você. Então respeite a opinião, respeite o pensamento das pessoas, e assim nós vamos ter um mundo melhor. Aqui nesse mundo tem espaço para todo mundo, né? Aqui, o que seria este mundo se não tivesse opiniões diferentes, opiniões ao contrário, né, da nossa? Se Deus quisesse que todo mundo pensasse igual, né? Então todo mundo pensava igual, mas Deus não quer que todo mundo pense igual. Deus não quer que todo mundo age igual. Era muito bonitinho, todo mundo certinho e tal. Era lindinho, era bonito. Mas lá no jardim do Éden, lá já viu. Eva já fez o que Deus falou que não era para fazer. Depois incentivou Adão, pronto. Não é, aí dali já viu que não ia ser nada certinho. Não ia ser tudo cordeirinho, não. Então, cada um tem um pensamento, cada um tem um modo de agir. Então, pense em fazer o bem, pense em ajudar as pessoas e ser uma pessoa melhor. E cada dia que você possa melhorar, nunca se ache demais, né? Então, quando a palavra diz que pior do que um tolo é aquele que confia em si próprio, é aquele que se acha demais. Ele é pior do que um tolo, porque ele se garante muito. Então ele é besta. Pior do que um tolo, somente uma pessoa que confia em si mesmo, uma pessoa que se acha demais. Então nunca devemos fazer isso. Devemos sempre pensar, pô, eu tenho que melhorar mais, eu preciso de melhorar, eu preciso de mudar, eu preciso de ser uma pessoa melhor. Ah, não, mas você tá bom, mas eu preciso de melhorar mais. Então nunca a gente tem que ceder também a elogios. Tem gente que quando a pessoa fica elogiando ele demais, o ego dele vai crescendo, o orgulho dele vai crescendo demais, e daqui a pouco ele está distante de Deus. Aí ele começa a ficar sem visão, começa a ficar sem enxergar, porque o orgulho cresceu demais. Você entendeu? Então também não devemos olhar também para as críticas. Tem muita gente que critica, que aponta, que fala mal. Então não devemos olhar nem para a crítica e nem para os elogios. Elogio é bom, mas muito elogio mata. Então não devemos olhar nem para a crítica nem para o elogio e somente seguir o nosso caminho. Porque se eu fiz algo que deu certo, é o meu dever fazer o que é certo. Se eu fiz algo que foi errado, que magoou alguém, meu dever é consertar também. Levar pancada e consertar. Então assim devemos, né, viver neste universo, neste mundo. Porque depois o resto é com Deus. Então Deus é que vai julgar. Então irmão nenhum nasceu para julgar ninguém, pastor nenhum nasceu para julgar ninguém, para condenar ninguém. Então o julgamento é de Deus. Diz, depois da morte, né, segue o juízo final. Então depois que passar tudo isso, aí é Deus que vai julgar. Aí o que vale é o que você fez. Aprendeu, colocou em prática, então vai para o lado de Deus. Aprendeu, mas não colocou em prática, aí Deus não pode fazer nada, porque Ele é justo. Então Deus é justo. Não esquece que nós temos o acusador, que o acusador é Satanás. Então ele foi expulso do céu. Então o que ele quer? Ele quer sempre afrontar a Deus, porque Deus é justo. Então Deus não tem como ele fazer algo para aquela pessoa que está a favor do diabo. Então não tem como Deus fazer. Então se arrependa hoje mesmo e passa a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática a palavra de Deus. Não precisa de você virar um santo, de você virar perfeito, não. Precisa de você mudar suas atitudes com as pessoas, ser uma pessoa melhor. Que religião não salva ninguém. Religião não muda ninguém. O que muda é as nossas atitudes, né, perante Deus e perante a sociedade. E que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus ilumine os seus passos. Não esqueça, pessoal, não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então essa palavra é uma palavra de visão, e que você nesta noite possa ter essa visão, que você possa enxergar de uma forma diferente. Então não fique com medo dos problemas, da dificuldade, das pedras. Não se perturbe, não te assombre. Permaneça firme, acreditando que você nasceu para vencer. E Deus irá te honrar. Então, que a graça e a paz a todos que estão conosco, né? Nossos queridos ouvintes que estão aí ouvindo o nosso programa, que estão aí ouvindo, né, esta mensagem, né? Então, que Deus o abençoe. A direção desse programa é de Deus, né? Então, a direção é de Deus e nós estamos aqui como um instrumento de Deus, né? Então, Deus aqui, Ele é o diretor, Ele é quem manda e desmanda. Então, que Deus o abençoe, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te iluminar, que Deus possa te dar sabedoria e entendimento. Então, aprenda a respeitar o seu próximo, aprenda, pessoal, a respeitar a opinião das outras pessoas. Então, que Deus te ilumine, que você possa a cada dia ser transformado, a cada dia ser mudado. Então, que Deus possa tocar em seu coração, tocar na sua mente, tocar no seu interior, para que você possa se tocar que você não é o tal, que você precisa de mudar, você precisa de aprender. Todos nós precisamos. Ninguém aqui é o dono da razão. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês, que Deus te dê visão. Essa reunião é de visão. Então que Deus possa te dar visão, que Deus te ilumine. Até o próximo programa. A graça e a paz a todos. Fiquem todos com Deus.